conversa com a gente, e a gente chegou na conclusão que realmente é necessário sim a gente se preocupar com essa reforma tributária que muitos talvez já ouviram falar sobre o CBS, IBS, e para quem está na área de aluguel de imóveis é importantíssimo. E aí foi quando a gente entrou em contato com a dona da Arenice, e ela de prontidão disse a preocupação que é pela questão da Coimbra Imóveis, aí a gente organizou essa conversa sadia, essa mesa redonda, nada tão formal, onde a gente vai debater, de certa forma, esse assunto que é importantíssimo para quem tem aluguéis hoje em dia, para 2026. E aí eu cito que essa reforma tributária é uma realidade. Ela já está aí a todo vapor. Inclusive, 2025, para as empresas que é do Simples Nacional, já houveram várias mudanças, como nota fiscal. Tudo bem que ainda 2026 é um teste, mas esse teste ele é progressivo. 2027 é já para ter muita coisa funcionando de fato e de direito na reforma tributária. Então, a gente já antecipou, a gente está finalzinho de 2025 e nada tão esclarecedor para colocar para vocês compreenderem, entenderem que 2026 realmente a coisa começa a funcionar. E aí, como é muito ampla a reforma tributária, então a gente... Renato? É um cliente muito especial, eu não posso. Vem, meu filho, vem. Aqui. Se faz necessário, né, senhor Renato? Esse aqui é um cliente VIP. Cadê o... Bom dia, senhor Renato. Então, senhores, continuando, eu vou colocar só uma credência. A gente vai falar algo específico de vocês, que é justamente sobre pessoa física que tem aluguéis, que pode ou não se encaixar e equiparar como uma pessoa jurídica. E aí vai incidir o famoso IBS e o CBF. Então vai ser algo sobre aluguel, essa nossa conversa bastante produtiva. E aqui eu vou falar um pouco o meu histórico. A gente já é contador há muito tempo, 21 anos aí de carreira, tempo da FIT. E aí a gente também tem um pós-graduação em Direito Tributário. Estou concluindo meu curso de Direito aí. E a gente tem essa pretensão de trazer para vocês sempre mais conhecimento na área tributária. Essa é uma situação que muitos acham que a coisa não está funcionando ainda, mas pelos bastidores da Receita Federal já está a todo vapor. Então, a gente vai já vamos entrar no mérito da nossa conversa, que é as pessoas físicas sendo equiparada à pessoa jurídica. E aí, quando é que essa pessoa física ela vai pagar o CBS e o IBS, tá? A gente já ouviu falar também, talvez já ouviu falar em o IVA dual, que são divididos nesses dois impostos. Esses dois impostos, eles também subdivididos, ou seja, no CBS é o PIS e a COFINS que vai sumir gradativamente. O CBS é o ICMS e o famoso o ISS. Então, olha só, são 4 os impostos aí, né? ICMS, ISS, PIS e a COFINS. Tem o IPI também, mas a gente não vai falar muito sobre IPI porque não envolve a questão de aluguel. E tem também o grande X da questão é o famoso ISS, que hoje não incide no aluguel, porque existe uma súmula do STF, a 31, que fala que aluguel não é um serviço, que não é uma prestação de serviço, e sim uma questão de dar um bem, entregar um bem a alguém. Então, automaticamente não incide o ISS. Hoje, a gente não paga ISS no aluguel, né? E aí, uma grande questão, onde meu amigo talvez mais na frente ele pode entrar, que é a questão da inconstitucionalidade dessa situação do IBS e CBS. Como é que eu vou pagar, então, Horácio, ISS, se aluguel não é prestação de serviço? Então, esse é
uma lacuna muito grande que ainda há de se discutir. O que acontece é que a lei que regulamentou essa reforma tributária, que é a 214 de 2025, ela quer estender a nomenclatura do ISS, ela quer estender para alcançar na questão do aluguel. Ela quer incluir. Ela quer incluir, ela vai estender essa condição do ISS para aluguel. É aí o X da questão que ainda está se discutindo. Mas, em regra, está valendo na lei 214. E aí, pessoal, existe uma regrinha, mas eu quero saber quando é que eu vou pagar, então, esse bendito IVA que se divide no CBS e IBS. Olha só, senhores, tem uma regrinha. Eu queria, na verdade, escrever, mas para memorizar mais. Olha só, o que acontece? Dácio, então, como é que funciona essa regra para quem é pessoa física para se igualar a pessoa jurídica e eu pagar esses impostos? Olha só, se você ganha acima de 240 mil, acima, então, ano, a gente vai falar isso de ano, 240 mil. 240 mil, eu ganho 240 mil exato. Não é acima de 240 mil. E essa receita está vinculada a mais de 3 aluguéis. Então, se tu fatura acima de 240 mil e é mais de 3 aluguéis esse rendimento, então você vai pagar CBS e IBS. Perfeito? Dácio, eu ganho 230, mas são 4 imóveis meu rendimento. Eu vou pagar? Não, porque você tem que ter as duas condições para poder pagar a CBS e IBS. Tem que ser acima de 240 e acima de 3 aluguéis, de 3 imóveis. Perfeito? O inverso, Dácio, eu ganho 280, mas são de 2 imóveis. Também não entra na condição. Então você tem que ganhar acima de 240 e essa renda tem que estar vinculada acima de 3 imóveis. Perfeito? Ficou claro? Então você tem que entrar nas duas condições para poder ser obrigado a pagar os 2 impostos. Dácio, e a alíquota está definida ou vai aumentar imposto ou não? Vai aumentar a alíquota? Olha só, está definido, não está definido na legislação a alíquota, mas vai, segundo alguns estudiosos, está entre 26% a 28%. Dácio, vou pagar 28%, então, se eu me encaixar nessas duas condições? Não necessariamente. Porque os 28% é agregando tudo, o ICMS, PIS e a COFINS, uma grande guerra fiscal dos estados, que é o famoso ICMS, mas existe uma redução. Dácio, eu me encaixei. Faturo 250 mil, mais de 3 aluguéis. Eu vou pagar 28 mil? Não. Porque na base de cálculo tem um redutor. Para quem é aluguel, é 70%. Então, 28%, eu tiro 70% dessa base, vai sobrar em média 8%, 8,2%. Então, você vai pagar 8,2%. Não é 28%. Mas lembrando... A alíquota, eu falei que não está literalmente definida ainda, mas está na média ali de 26% a 28%. Então, vamos trabalhar nos 28%. Eu cheguei atrasado, não sei se eu perdi. Mas atualmente o locador, não imóvel, ele paga imposto de renda. Paga imposto de renda. Como é hoje? Boa pergunta. Como é hoje? Hoje a gente paga imposto de renda e vamos lá, se vender um imóvel, a gente vai pagar o ganho de capital. É isso que a pessoa física paga. O que é que a pessoa jurídica hoje paga, uma locação? Ela paga PIS, COFINS, contribuição e imposto de renda, né? Então, a pessoa física, ela só paga, você faz seu imposto de renda lá, em março, vai até em maio, e paga imposto de renda. Se vender, paga o ganho de capital. É isso que hoje é. Mas, para 2026 em diante,
Pois é, mas a declaração que eu vou fazer em 2025 não mudou nada. Não mudou nada. Tá tudo igual. O que a gente vai fazer em 2026, a declaração, é referente ao quê? 2025. Então, é o que aconteceu em 2025 não mudou nada. Para as pessoas jurídicas, 8% é alguma coisa. Entendeu? Mas ainda não está definido. Vão pagar esses 8% não pagando imposto. Exatamente. É isso? É isso. É o imposto de renda mais 8%. O imposto de renda ele não vai sumir. Vai continuar. Vai continuar a IR e vai somar aí os 8%. Essa reforma tributária ela está trazendo mais impostos. Né? Agora, lembrando, pessoal, o mesmo fato gerador. mesmo fato gerador. Exato. Mas a questão está o ISS, que é o que eu comentei antes. Você vai estar incluído para pagar o ISS agora na locação, que hoje você não paga. Esse é o ponto que normalmente a gente passa, né, e faz o cálculo, o custo, e você repassa para o inquilino. Essa é a verdade. Cabe-se, vamos chegar lá, vamos, mas a gente vai responder com certeza. Guarda essa papeleta para daqui a pouco. Então, já estou muito antecipada. Então, Rosa, vamos lá. Então, pessoal, eu falei na alíquota 8%, mas lembrando, essa reforma tributária ela é progressiva. Ela vai até 2032, essa transição, né? Então, ela é progressiva. Essa alíquota de 8%, ela vai ser progressiva. Então, quando chegar lá 2032, já vai chegar na alíquota 8%. Perfeito. 2026 ainda é só 1%, tá? Porque ainda é o ano teste. Então, vai ser 1%. Se você tira... Não, esse ano, 2026, tirando os 70%, vai sobrar 0,5, 7, alguma coisa assim. Então, você vai pagar talvez 0,7 para 2026. Mas, lembrando, vocês têm que se encaixar nas duas condições, tá? Que mais? A reforma está vindo com tantas situações. Um exemplo clássico é o split payment, que é pagamento separado. Olha o quanto isso vai afetar principalmente as PJ. O split payment, e lembrando que essa nossa reforma, ela é antiga, estava no Congresso. Ela veio à tona agora nesse governo que precisava cobrir o teto que ultrapassou, precisava de dinheiro de todas as formas, e a reforma tributária foi o meio de arrecadar astronomicamente, numa forma rápida, e realmente cobrir os rombos que estava no governo. Mas isso em países, mais de 130 países, a forma que é esse IVA já existe. A gente, na verdade, estava muito atrasado. Imagina o ICMS, que é um imposto que são várias formas. ICMS normal, ICMS substituição tributária, ICMS antecipado, diferencial de alíquota, tudo isso é ICMS. E a carga é muito alta. Hoje no Pará é 18%, 19%. Muito alto. Então, e fora a demanda judiciais só de ICMS. Então, a ideia da reforma é tentar simplificar. O famoso ICMS, ele vai sumir gradativamente e vai ficar nos 28% no total. O ICMS, o PIS e a COFINS e o ISS vão ser extintos. Vai ficar só nesses dois impostos. Então, reduzindo esses impostos para 2, imagina o custo do Brasil diminui imensamente, as demandas judiciais, o contencioso tributário também cai drasticamente. Porque eu sempre falo que esse celular aqui paga o ICMS, porque ele é um iPhone. Esse outro aqui, que não sei qual é a marca, mas vamos supor, um Xiaomi, paga outro. Mas tudo não é celular? A mesma função. A mesma função. Mas não, o ICMS, o estado de São Paulo é um ICMS diferente. O Pará é outro, Goiânia é outro, Maranhão é outro. Então, é esse emaranhado. Então, a ideia é enxugar. Por esse lado, é uma boa, essa reforma tributária é boa. O ISS, a gente tem mais de 5.500 municípios. Cada ISS, cada município legisla sobre o seu ISS. Um é 2%, um é 5%.
E assim vai a guerra fiscal, né? Então, é para tirar essa guerra fiscal, é para diminuir esse montoeiro de demandas judiciais. Então, para esse fim, a reforma ela é ótima. Agora, que vai aumentar imposto, como muitos estão falando que não vai, isso vão passar a ser tributados com esse novo imposto. a gente está falando uma algo. série de serviços que foram incluídos nessa nova A gente está modalidade. falando especificamente do aluguel da pessoa física, né? Mas a jurídica literalmente vai sofrer quem é Simples Nacional, lucro presumido, se é vantagem ou não. Tá, se é mais vantajoso agora abrir uma empresa? Provavelmente sim, porque a gente paga 27,5 na pessoa física, né? De 7,5 a 27,5. E provavelmente 27 tu não vai alcançar. Lucro presumido hoje a gente paga 11,3 no total, PIS, COFINS, sem contar com a folha, né? A folha às vezes é alta e realmente encarece muito. Mas é algo para se pensar, é algo para a gente colocar essa dúvida. Cara, e agora? A partir de hoje, o Dácio está dando esse ponto de interrogação, a gente precisa realmente entender mais um pouco sobre isso, para a gente não jogar dinheiro fora. Dácio, um minutinho, por favor. Nós temos agora 25 minutos de conversa, de explanação. Gostaria que a gente fizesse assim, não sei se tem mais alguma coisa para esclarecer, para a gente começar a abrir as questões. É importante. Tem mais alguma coisa? Eu lembrei agora sobre o split payment que eu estava falando, como é que vai funcionar, que vai impactar diretamente no seu caixa. Olha só, hoje como funciona? Uma pessoa vai lá no nosso estabelecimento comprar uma mercadoria, R$100. Paga os R$100 no cartão, à vista, em espécie, R$100. Quando é no final do mês, o contador apura o imposto desses R$100 e te manda para você pagar lá no dia 20, que é o Simples Nacional. Você pagou. Então, nesse período, até dia 20, você está com um dinheiro que é do governo, que é o imposto. A gente, empresário, é meramente intermediador desse imposto do governo, né? Só que agora o governo falou assim, olha, Dácio, é o seguinte, tu ficava com o meu dinheiro para me passar dia 20, e muitas das vezes tu até sonegava e não passava o valor exato. E aí agora o split payment é o seguinte, na hora desses R$100 do pagamento, o banco vai segregar, ele vai separar o que é já o imposto do governo, ele já vai reter, e o que é o seu. Vamos supor que R$80 dos 100 é do empresário, os 20 é do governo. Então, vai cair na sua conta só os 80. Já na fonte. Já na fonte. Você não vai ter mais aquele espaço, ficar usando esse dinheiro, que é o fluxo de caixa que a gente fala, você não vai ter mais ele. Automaticamente o contador, na apuração, e aí entra crédito, débito, ele vai entrar no site da Receita Federal e vai estar lá as informações, ele vai simplesmente ajustar o que ainda tem para pagar ou ainda tem um saldo. Então, essa é a regra geral que vai funcionar a partir de 2026, é teste. Já tem algumas empresas grandes para pessoa jurídica. Falando para pessoa jurídica, mas para a gente começar a entender como funciona. Para pessoa física, não. Sim, toda e qual. Desde microempresa, de MEI, de microempresa, é o sistema split payment na hora do pagamento. Essa redução de 70% é até 230 mil. Você falar com a pessoa física, é isso? Ou acima disso aí, 240, né? 240. Se tu ultrapassar 240 dentro de, acima de 3 imóveis, tu vai entrar nessa condição. 70%. 70% reduz a base de cálculo. Se tiver acima. Acima de 240 mil. Sim, acima. Acima de 240 mil seria 28%. Não. Reduz a base de cálculo aos 70, vai sobrar 8. É 8%. Esse é o máximo. Entendeu? Então, o máximo é 8%. O máximo vai pagar 8. Tá. Essa, em regra geral, para entender mais fácil, o máximo vai pagar 8. É 8. Fora o imposto de renda. Fora o imposto de Aí quem renda. tem a base, Não vai pagar, porque tu não vai se encaixar. Tu só vai pagar quem? O imposto de renda. E Mas continua. só lembrando, gente, que é 240 mil ao ano. Eu fiquei, acho que não era para quem, 2% seria para quem estava abaixo. Não. Abaixo, tu não entra na condição de equiparação de pessoa jurídica para pagar os dois. Só lembrando, gente, que são acima de 3 imóveis e 240 mil ao ano. Ao ano, então, a gente está falando mais ou menos um Divide investimento por de 12, 20 mil ao mês. Então, não é tanto.
20 mil ao mês, a gente tem diversos locadores. É muito pouco. É muito pouco que tem por mês. Entendeu? Então tu tem que alcançar esse teto acima de 240 e acima de 3. Então, eu tenho um residencial. Meu residencial tem 6 apartamentos, 6 kitnets. Já conta, sim, já conta a partir de 3 unidades, 3 kitnets, 4 kitnets já está contando. Tá bom? A soma total dos rendimentos é acima de 20 mil por mês, também já está contando. A gente estava tentando fazer um filme aqui, porque os locadores que não puderam estar pediram para a gente, então a gente está fazendo uma pequena live, a Jamile está acabando aqui, aí a gente vai desligar, e aí a gente vai começar agora a fazer o debate, porque eu não quero que as questões de vocês possam ir atrás, Expostas, né? né? Então, um pouquinho aí, sim, eu gostaria que o Dr. Terry fizesse algumas considerações a respeito da parte jurídica. A gente, só para explicar. Antes das dúvidas. Se vai ter chave para as questões assim. Muito importante. Vamos lá, Dr. Bom dia a todos. Bom dia, Terry. Então eu vou passar a palavra para o meu amigo. Sei que é bem interessante já ir logo para a prática, falar com o contador, né? Ter essa oportunidade, porque isso é bom, né? Ter o contador. Mas a parte jurídica, realmente o objetivo da lei, né? Aí se discute 3, né, 4 imóveis, a renda anual, porque o objetivo da reforma tributária é tratar da relação de consumo. E, como advogado, eu digo, isso vai gerar discussões, claro, e ações judiciais, porque estamos falando realmente de uma relação de consumo, né, de prestação de serviços, pessoas físicas que têm seus imóveis, recebem renda, né? Então, justamente essa a intenção de mostrar que há um interesse econômico, como se fala, acima de 3 imóveis, né, 4, 5 imóveis proprietários que tem, ele já faz daquilo uma atividade econômica, até para chegar na tese de que existe ali uma certa, né, comércio, né, se enquadra. Abaixo disso não, né, não tem por que a tributação vir incidir sobre a renda daquele locador, pessoa física que tem 3 imóveis, né, o que não atinge essa renda, porque tem que ser combinado, né? Como se disse, não adianta. O CBS é contribuição sobre bens e serviços, né? E por vezes pode se questionar, mas eu não estou prestando serviço nenhum, né? Meu inquilino, né? Então é justamente esses requisitos legais que se precisa entender. E ainda está começando, né? A lei já está aprovada, né? Desde o início do ano, desde a lei complementar 214/2025, desde o dia 16 de janeiro, no início do ano, já começou a vigorar. Claro que a prática começa agora em 2026, mas ela vai ser gradual, vai até 2032 para que ela realmente se torne definitiva. Então ainda vai haver muitas discussões jurídicas em torno dessa cobrança do imposto. Acredito que é isso que eu tenho a complementar, né? Obrigada. Vamos lá.